A gente já vai começar. Hoje, a Grace, ela está na clínica, eu tive que ir lá em São José, cheguei agora, também meio apressado para trazer uns produtos para ela. Ela está atendendo, deve atrasar um pouco, não sei que horas ela vai chegar aqui. Mas a gente vai começar, porque nós já passamos até da hora aqui, né? E hoje a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fechar o tema de saúde e doenças, porque a gente está planejando na próxima aula, segunda-feira, no mesmo horário, fazer uma aula presencial. Aquela que a Grace fala sempre, aula presencial. Eu falei, ok, vamos fazer aula presencial quando a gente terminar um assunto e for começar outro. Então, a gente vai começar na próxima aula as leis. Lembra que eu falei para vocês que a gente gasta muito tempo para estudar as leis do Livro dos Espíritos? Nós vamos estudar o Livro dos Espíritos das leis, junto com o Evangelho. Então, eu vou mandar para vocês uma matriz de estudo, onde ele diz assim, ó, questão tal do Livro dos Espíritos tem a ver com as questões do Evangelho tal. Esse é um estudo que a gente chama sistematizado ou combinado, tá? Eu vou mandar isso para vocês. Então, a gente pretende fazer uma aula na segunda-feira, lá no centro presencial, uma aula só para a gente se ver e tal. Eu vou confirmar isso na quarta-feira. Por quê? Porque como tem tempo, quase 2 anos que a gente não usa os equipamentos do centro, que não é o equipamento que fica no salão, é um outro que fica guardado, para a gente fazer aula, não no salão, porque já tem aula no salão, a gente vai fazer numa outra sala lá, eu preciso ver se eles estão ok. Se tiver ok, já falou, a aula está confirmada, mas já estou avisando a vocês. Ok? Muito bem, hoje a gente está programando o seguinte, a gente tem uma pequena introdução que eu vou fazer, e tem um vídeo de 6 minutos, é um vídeo com vários recortes, tá? Que eu fiz do filme do Paulo. E por que nós vamos ver esses recortes? Que eu queria que vocês prestassem muita atenção, porque ele não é uma sequência, são recortes que eu emendei, tá? E esses recortes nos dão informações muito importantes que tem tudo a ver com o material que nós terminamos na semana passada. Eu precisava voltar uns 3, 4 minutos na semana passada, depois desse vídeo, para a gente entender a importância de algumas coisas que estão lá no quadro e que eu sei que a gente até discutiu um pouco, mas eu acho que não foi dado a importância que deveria ser dado, para ficar bem gravado, porque nós vamos precisar desse entendimento, nós vamos precisar de compreender isso lá na frente, quando a gente entrar no capítulo 12 das leis morais, que é o último capítulo do livro, e a gente começa a falar de quê? Do ser humano, das emoções, do pensamento, da memória, do eu, né? Do ego, tudo isso. Quando a gente começa a destrinchar a mente humana, a gente vai precisar disso. Então, eu decidi passar esse filme, porque ele tem muito a ver com o que a gente vai fechar o assunto da aula passada e recomeçar a cura e fechar essa cura hoje, tá? Eu não pretendo levar a cura para outra semana, não. Se alguém quiser falar alguma coisa e interromper, eu já vou começar a passar o filme. Saulo de Tarso, está me ouvindo? Ananias. Sabe quem eu sou? O Senhor me mostrou numa visão que você viria a mim. Suas ações contra aqueles que seguem Cristo e todas as injúrias que você causou estão bem documentadas. Eu sou um homem perverso. Eu mereço a morte. Sim. Todos merecemos. Porém, Cristo nos libertou, irmão Saulo. Receba a visão. Nunca podemos nos esquecer como era estar perdido e ser achado. A boa nova da salvação é gratuita. Ela foi dada a mim de graça. E eu a dou de graça. Eu fui para a direita. Cristo me mandou para a esquerda. Eu fui para a esquerda. E Cristo me empurrou para a direita. Eu me arrependo de muita coisa. Cometi muitos erros, mas tudo o que eu fiz por Cristo. O imperador declarou o cristianismo um culto proibido e Paulo de Tarso seu maior infrator. Paulo de Tarso, eu esperava mais. Pelo menos um homem que ficasse em pé direito. Você operou milagres, mas não se gaba por glória. Você não recebe salário pelo trabalho. Você me parece menos um líder e mais um escravo.
Por esse crime, a punição é a morte por decapitação. Decreta o Imperador Nero. Um escravo que foi libertado. Você alega servir a um Deus que está acima de qualquer outro, mas só vejo diante de mim um homem acorrentado. Sua vida? Um relato de açoites e celas sujas de prisão. Eu mereço pior. Mas a graça o bastante para todos nós. A paz começa com você, Cássio. Amor é o único caminho. Não torneis mal por mal, mas vence o mal com o bem. Sangue escorrendo pelas ruas, viúvas e órfãos morrendo de fome. Nenéns nascidos com o menor defeito são rejeitados, repelidos, descartados. Este mundo não sabe nada sobre o amor. E você desistiria do mundo quando Cristo não desistiu de nós? Por que não? Não! Por que não? Amor é o único caminho. Muitos boatos nas ruas sobre seus poderes. Eu não tenho poderes. As histórias não são verdadeiras? São todas verdadeiras. Me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo habite em mim. Graças a ele, a minha filha vive. E ele não precisava salvá-la. Ele me enviou a um lugar para pegar o remédio. Estava cheio da sua gente escondida. Ele sabia que eu poderia delatá-los, mandar jogar todos na arena hoje. Eu lamento muito o circo de Nero. E lamento pela sua gente que morreu hoje. Você já velejou? Sim. Imagine-se olhando para o vasto mar diante de você. Você se abaixa, põe a mão na água e traz um pouco de água até você. Imediatamente a água começa a escorrer pelos dedos até a mão estar vazia. Essa água é a vida do homem. Do nascimento à morte, ela está sempre escorrendo por nossas mãos, até se ir. Junto com tudo a que você tem apreço neste mundo. Porém, o reino de que falo, para o qual eu vivo, é como o resto da água do mar. O homem vive por aquele punhado de água que escorre pelos dedos. Mas aqueles que seguem Jesus Cristo vivem para aquela expansão infindável de mar. Escute aqui. Só existe um momento. Não sou eu. É o próprio Cristo que olha para você e estilhaça as suas defesas. E nesse momento você entenderá que é totalmente conhecido de Deus. E se sentirá completamente amado. Vou orar para que esse momento chegue a você. Eu vou linkar esses trechos com o final que eu disse para vocês da aula anterior. Mas antes de fazer o link, é muito importante entender esses cortes que eu fiz, porque ele mostra algumas coisas que são importantes nesse filme, mas principalmente na vida de Paulo. Ele mostra aqueles momentos onde o Paulo era violento. Ele matava, ele açoitava, ele prendia, e ele matava mesmo, e muito, e matava criança também. E é uma coisa contraditória com todo o processo do Cristo. Então, ele tinha... Aquilo tudo que ele fazia tinha um propósito para ele. Um propósito para ele que era correto. Ele estava fazendo aquilo que era correto. Ele não tinha violência, a ira, a raiva, nada disso por si só. Ele tinha porque ele sabia que aquilo era correto fazer. E aí ele encontra o Cristo. E aí, quando ele encontra o Cristo, exatamente acontece o quê? O que ele falou para aquele homem que ele estava conversando, que era o responsável pela cidade prisão, onde Paulo estava, ia ser decapitado. Então, ele ia mandar decapitar o Paulo. E ele estava conversando ali, por várias razões que o filme mostra. E aí, é importante entender, nesse filme, é importante entender... Ô, Fred, tudo bem?
a gente combinou aqui que todo mundo vai ficar com o vídeo fechado e se quiser falar, abre o vídeo e abre o microfone, só para a gente fazer uns testes, tá bom? Obrigado aí por você ter vindo. Então é o seguinte, o Paulo, ele transmite algumas informações, é importantíssimo para o nosso processo evolutivo, para o nosso conhecimento espiritual. Porque o que acontece? Ele estava ali, ia morrer. Estavam sendo perseguidos, morria na arena do Nero, cristãos todos os dias, era uma festa, né? Era uma festa. E quando você olha para esse nível de violência, você fala, como é que ele podia estar conversando com aquele que iria decapitá-lo, daquele nível? Como é que o Lucas, que era o grego, né, o Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, como é que ele poderia curar a filha desse senhor da prisão, esse mesmo comandante, que ninguém conseguiu curar, ele foi lá e curou? Como é que ele curou? Por que fez isso? E por que o Lucas mandou o próprio dono, esse comandante, ir no local onde estavam escondidos vários cristãos para pegar um remédio para curar a filha dele? Então, quando você olha todo esse contexto, você fala, gente, alguma coisa muito grande existia dentro dessas criaturas, que a gente não consegue aquilatar. E aí, a gente olhando os planos divinos, a gente pensa que a grande maioria desses seres que viveram naquela época vieram como missionários para mostrar para a posteridade, não só a posteridade, para mostrar para aquelas criaturas e para os seres ali em torno, que existia algo muito mais importante que César, muito mais importante que o mundo de sobrevivente, que existia algo muito além disso. Isso é interessante. E quem prestou bastante atenção, eu vou repetir no finalzinho, quando Paulo conta para ele a história, né, do mar, o homem que tira a água e escorre pelos dedos. Isso somos nós. Nós fazemos isso todos os dias de nossa vida, nós fazemos isso em várias encarnações. A gente busca coisas que a gente não alcança, que a gente não consegue alcançar, porque a gente sempre está na trajetória errada. E Paulo fala, mas se você for ao Cristo, a primeira coisa que acontece é que a chegada do Cristo em sua vida, ele estilhaça as suas defesas. Nós vamos falar disso, isso é uma coisa importante. E você se sente amado plenamente. Tá? Então, nós vamos entrar no finalzinho que eu falei para vocês da aula passada para fechar com isso aqui, depois a gente abre para algumas considerações, ok? Então, vamos lá. Todo mundo vendo aí a tela? Sim. Ok. Então, é hoje? Então, o que acontece? Na aula passada, nós fizemos algumas colocações, mas nós trabalhamos bastante aqui, tá? Trabalhamos bastante aqui. E hoje eu vou linkar isso que vocês viram, porque eu acho que, na verdade, deixa eu só mudar um negócio aqui. Na verdade, o que acontece? Eu não dei a importância que eu deveria ter dado. Eu fiquei olhando e falei, a gente não teve o tempo suficiente, mas eu devia ter forçado em cima disso aqui. Mas essa mensagem do Paulo me ajudou para completar esse ponto que eu acho que ficou falho, e está aqui. Quem não veio na semana passada, eu expliquei que a nossa aula teve um problema de gravação, que nós esquecemos de gravar o início, então eu fiquei tentando refazer, não consegui. Aí eu salvei a aula sem o iniciozinho, e ela vai ser colocada amanhã para vocês. Então, quem veio na aula lembra disso, quem não veio vai ter que ver a aula para entender esse quadro que eu não vou explicar de novo. Eu vou sair do ponto que eu queria colocar para vocês. Vocês vão lembrar que o Ricardo fez alguns comentários na semana passada sobre esses itens que estão ali, relacionar-se, buscar o prazer, ser amado e amar, prazer e satisfação do ego. E nós explicamos um pouco isso. Mas eu queria colocar uma coisa que é muito importante e que a gente não escuta muito isso, porque as pessoas não tratam dessa forma. E eu vou explicar o que se trata aqui. Quando você olha o vídeo do Paulo, você vê todo esse contexto que eu falei de sofrimento, de violência, e os cristãos como os cordeiros sendo abatidos, né? E você vê que o coronel lá, o general, o comandante até fala, até uma ovelha, se for pressionada, ela vai explodir. E aí eles colocam, não, nós vivemos e morremos pelo Cristo. Então eram espíritos preparados para viver aquilo, porque aquilo era importante para o nascimento do cristianismo. Mas
Quando a gente pensa no poder do amor, que é a criação, e isso eu já expliquei tanto para vocês, mas eu vou colocar, pensa que o maior poder do universo é o poder do amor, porque é o poder divino que criou tudo. Então, tudo que existe está abaixo desse poder. Tudo que existe, não tem exceção. A gente tem um problema de compreensão, principalmente entre o bem e o mal. A gente tenta explicar de todas as maneiras o mal fora de Deus. Ora, Deus não pode ter feito nada de mal. Não é questão de ser o mal. O mal é nós que julgamos o mal. Nós rotulamos como mal e rotulamos como bem. A gente faz isso. E não é errado, porque a nossa vida é dual. A gente faz isso com tudo. É o preto e o branco, é o claro e o escuro. Né? A gente faz isso na vida. Né? É o prazer, é o desprazer. A gente vai fazendo isso na vida. Então, para nós, o bem e o mal. E eu já falei para vocês, quem não viu o vídeo do bem e mal, não vou explicar aqui, está tudo explicado lá. Mas Platão diz para nós que o mal é ignorância, só isso. Todo mal oriunda da ignorância. Se todo mal oriunda da ignorância, a ignorância não é um mal. Não pode ser, porque nós fomos criados simples e ignorantes. Não é? Não é assim que nós fomos criados? A gente aprende isso no Espiritismo. Se nós fomos criados com ignorância, significa que pode, pelo livre-arbítrio, derivar dessa ignorância o quê? Todas as coisas, boas ou não. Como a gente rotulou de coisas boas ou ruins, vamos dizer, pode originar da ignorância tudo isso. Mas, por que isso acontece? Porque existe no universo, na criação, não estou falando só do homem, estou falando de toda a natureza, um motor, né? Pensa no motor, num combustível, né? Então vamos pensar no motor que gera, que movimenta, que dá vida a uma máquina. Pensa na natureza, existe um motor. Que motor é esse? É uma lei de sobrevivência, lei de sobrevivência, independente de ser humano, de ser racional, irracional, vegetal, mineral, não importa. Um vírus, um átomo, um vírus, um próton, um nêutron, um quark, o que for, um bóson de Higgs, não importa. É alguma coisa? Ele quer sobreviver. Ele quer fazer alguma coisa, ele quer realizar alguma coisa. Então, a lei de sobrevivência ela serve para todo o universo, independente do que nível esteja isto. A partir do momento que sai do poder da criação alguma coisa, aquilo já ganha uma lei de sobrevivência. Ou seja, ele vai lutar por viver. Esse é o processo. Essa luta por viver gera mil coisas. Quando você chega no homem, ele ainda luta por sobreviver, mas o homem ganha, a gente já falou disso, a razão. Então, a razão deveria servir ao homem para ele enxergar um pouco na frente, além da sobrevivência. Isso não acontece ainda na maioria dos casos. Por quê? Porque a razão não está plenamente desenvolvida. Também já falamos disso aqui, vamos falar mais. Então, esse é o primeiro motor que existe. Esse é o primeiro motor. E esse motor está aqui praticamente como uma grande massa conjugada de todos esses verdes que estão aí. Todos esses verdes que estão aí, exceto o ser amado e amar, exceto esse, faz parte do processo de sobreviventes quase humanos, que somos ainda doentes no sentido que não estamos 100% plenos. Doentes nesse sentido. Ok, então pensamos assim. Esse é o primeiro motor do universo, que serve para o vegetal, para o mineral, para o animal, mas quando chega no homem, opa, tem uma coisa aqui que precisa mudar. E a gente sabe que tem muita coisa que precisa mudar, porque nós estamos falando da cura. Mas tem um outro motor que não falha. E aí nós vamos falar, também no animal existe, mas vamos falar do homem agora. É o motor de amar e ser amado. Esse motor de amar e ser amado é algo intrínseco do princípio espiritual. E eu vou deixar os animais de lado, que também tem, mas eu vou falar do homem, que já é um espírito individualizado. Ele tem intrínseco ao seu crescimento, lá na sua essência, uma necessidade de amar e ser amado. E se você tem dúvida, olha a lei, a grande lei, que é amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Pronto, você não vai ter mais dúvida. O que esse motor faz na nossa vida? Isso é importante entender. Esse motor faz na nossa vida é que ele nos empurra para isso, para amar e ser amado.
Mas aí a gente não entende. Porque a gente está buscando todas essas coisas que nós falamos aqui. O prazer, o ego, o falseamento da realidade. A gente não compreende a vida. Como a gente não compreende a vida, isso é sério, gente, a gente não compreende mesmo. Como a gente não compreende a vida, como as relações se dão, como funciona a vida, como funciona o pêndulo, como funciona essa dança da vida. A gente não entende a razão, a gente não entende a inteligência, a gente não sabe o que é amor, a gente não entende quase nada. A ignorância, de novo, ignorância. A gente faz tudo isso que está aqui, a gente vive em função disso, mas querendo satisfazer essa essência que é amar e ser amado. Amar e ser amado. Mas a gente não consegue. Por quê? Porque o nosso amor é fraco, ele é baseado no sensorial, nos 5 sentidos, no corpo. É tudo isso. E aí a gente vai vivendo e reencarnando por milênios, milhões, eu não sei, pensando que estamos satisfazendo algo que precisa e sempre vai estar gritando. O ser amado e amar é igual à sobrevivência. Você está sempre lutando por sobreviver fisicamente, mas também não só isso. Nós não vamos entrar em detalhe agora, mas o ser amado e amar também. É uma coisa que você não controla. E por você não controlar e você não conseguir isso, você sofre. Pensa em alguma coisa que é muito importante para você, que você quer muito e você não consegue. Você sofre inconscientemente. Você tem as frustrações, as decepções, as doenças psíquicas. Tudo isso é a origem de quê? De que você não é amado e você não ama. Aí eu vou focar lá no finalzinho da passagem que Paulo fala. Se você encontrar Jesus, você vai se sentir plenamente amado. E ele quebra todas as suas defesas. O que é que ele está dizendo para nós? Tudo isso que está no verde são defesas. Nós nos defendemos. Os nossos vídeos, as nossas raivas, nossas mágoas, nossas tristezas, as nossas violências, tudo isto são defesas que nós criamos nas encarnações passadas até agora, nos milênios, nos milhões das reencarnações passadas até agora. Nós criamos essas defesas porque a gente quer ser amado. É só isso. E o dia que isso acontece em nossa vida, esse encontro com Cristo que ele fala, ou quando a gente encontra o amor divino, acabou. Você não tem que se defender de nada. O Cristo não se defendeu de nada. E ele tinha capacidade para isso. Mas ele já sabe que não é assim que funciona. Você não tem que se defender dessas coisas da vida com a sua raiva, com a violência, com tudo isso que a gente faz. Eu não queria deixar escapar isso, porque eu não poderia deixar esse item ser amado e amar, e esse de sobreviventes, que é todo esse verde aqui, de mostrar por que razão isso é tão forte, porque é a nossa vida. É a nossa busca insensata, ignorante, que a gente precisa estudar para entender. E estudando e entendendo, fica mais fácil. Não quer dizer que vai resolver, mas fica mais fácil. Muito bem. Eu não queria deixar passar isso, tá? A gente vai voltar um pouquinho aqui e eu vou abrir um espaçozinho, se vocês quiserem, comentar alguma coisa, tá certo? Deixa eu tirar o compartilhamento aqui. Não, tá ok. Ok. Alguém quer comentar, por favor? Ficou claro o que eu falei, não ficou complicado de entender? Deu para fazer o link com o filminho do Paulo? Ficou tranquilo, sim, Ruela. Eu acho que o vídeo, ele elucida bem aí bastante pontos que você comentou. Na realidade é um complemento, né? A gente consegue daí visualizar muita coisa que você vem falando pelo próprio vídeo, pelos cortes que você fez. A gente consegue ter a visualização daquilo que você estava só verbalizando. Então, pelo menos para mim, no meu entendimento, ficou bem tranquilo, ficou bem claro. Essa questão que eu coloquei de lei de sobrevivência, da lei de amar e ser amado, esse motor que empurra para frente, em geral, inconscientemente, ficou claro ou ficou alguma dúvida para vocês? Para mim está claro. Principalmente a parte do amar e ser amado. Para mim está muito claro isso. Para você que é psicólogo, né, isso é bem óbvio, né? Bem óbvio. Tá bem claro mesmo.
E o quanto a gente ainda está aprendendo, né? Na realidade, a gente está muito longe ainda disso. A gente está muito no início da aprendizagem, mas está bem claro. É isso mesmo. Só retomando aqui que segunda-feira que vem nós vamos fazer uma aula presencial, mesmo horário, lá no centro, tá? Eu vou estar avisando a vocês no máximo na terça ou quarta-feira de manhã, confirmando, porque eu preciso testar os equipamentos que estão há 2 anos sem usar, se a gente não vai ter problema. Mas de bate-pronto já estamos combinado uma aula presencial na segunda-feira que vem. Então façam um esforçozinho aí, e aqueles que verem a gravação, que não estão aqui hoje, também façam um esforçozinho para ir. Gente, se alguém tem algum comentário, não tem, eu vou seguir. Ok? Então vamos lá, vamos seguindo. A gente está aqui e a gente estava falando de quê? A gente estava falando da cura. E a gente só conseguiu cumprir... Deixa eu abrir aqui. Agora sim, né? Agora sim. Tá certo. Então vamos lá. A gente fechou a estabilidade. Eu não vou voltar a comentar isso aqui, tá? Aí as pessoas vão lá. A estabilidade, a palavra já dá o entendimento. É a base, é o senso crítico, é o discernimento, e ali tem as informações do que é, como funciona para a nossa vida e como a gente gostaria que funcionasse. Vamos para o segundo item. Aqui, cada tira dessa é um medicamento, tá? Então, a gente tem a estabilidade, a memória, o intelecto, a identidade e a inteligência. Então, nós temos 5 remédios que nós precisamos tomar numa certa ordem, não exatamente na ordem que está aqui, mas com certeza a estabilidade é praticamente a primeira, que nós precisamos aprender a tomar esses remédios para que a gente cure as nossas doenças. Que doenças? Todas. Tá? E aí fica fácil entender depois que a gente compreende tudo isso. Memória. O que é a memória? Né? O que é a memória? O que que está na sua memória? Esse assunto nós vamos discutir muito lá na frente também, qual tipo de memória, como é que chega nas encarnações, onde elas estão guardadas, por que vem, por que não vem, tudo isso. Mas aqui é só para entender. A memória, na verdade, é você, no sentido que você é o resultado de tudo que você guardou de potencial, de vício, de virtude, tudo que você aprendeu, né, no plano espiritual do desencarnado e aqui, tudo que você aprendeu é você, é a sua memória, que é a sua memória emocional, intelectual, a memória de inteligência, a memória das reencarnações, tudo está lá registrado. Então você é isso. Você é isso até agora. Daqui a pouco, né, mais memória vai entrando. Cada hora você se torna mais sábio ou mais ignorante, né? Que eu não sei se tem como ser mais ignorante, acho que não. Ou você aprende mais, você se torna uma pessoa melhor, você vence algum defeito, um vício, você adquire uma virtude. Cada vez que você vai fazendo isso, a sua memória vai... E ela não tem limite, né? Ela não tem limite. E é algo assim incrível você pensar, não no cérebro, que também é incrível, mas na mente, né? Pensando que não é a memória só de uma vida, mas a memória de todas as vidas, vivências, relacionamentos, aprendizados, vícios cultuados, virtudes aprendidas. Imagina isso no plano espiritual aqui, e às vezes algumas situações até em outros mundos, né? Em outros mundos. Então, só um segundo. Espera aí. Ele chegou agora, coitado. Tá cansadíssima. Fala aí, não. Chega no meio. Oi, gente. Desculpa, hoje eu tive um paciente que veio de São José que atrasou, só chegando em casa agora. Vou ver se eu dou um banho correndo, que eu tô morta. Ok. A vida é a luta, né? Não tem jeito. Então, vamos lá. Então, aqui a gente está falando da memória, e a memória é o quê? É trazer ao ser sua capacidade adquirida, aprendida até o presente. Qual a função da memória? A memória é isso. Ela vai trazer para você o que você aprendeu, né? O que você viveu. Não importa se é bom ou se é ruim. A memória não tem esse negócio de bom ou ruim. Isso fica por conta da consciência. Consciência é outra coisa. A memória registra. Assim como eu falo, a mente é como um fotógrafo maluco. Já falei isso, ela registra. É uma máquina maravilhosa. A mente é uma coisa absurda de potência. Então não é você que vai falar, não quero pensar isso, não quero. Não existe isso. Isso é outra coisa. Nós vamos falar lá na frente da identidade. Então a memória tem essa função. Trazer para você
tudo que você aprendeu em vidas anteriores. Você fala assim, mas é isso, mas a gente não tem tudo. Não, não é assim. Aqui é a função dela. Agora, a capacidade do espírito de ter tudo, ou alguma coisa, ou só uma parte, é outra história, tá? Vamos lá. Qual o conceito? É o esteio que suporta a capacidade das movimentações do ser. Movimentações no sentido da vida. Tudo que você fizer na vida, todo movimento do pêndulo que você faz, estudamos o pêndulo, né? Tudo que você movimenta na dança da vida está relacionado a quê? A memória, ao que você tem. O que você tem para troca? O que você tem para viver? O que você tem para compreender a vida? O que você aprendeu para fazer isso ou não fazer? O que você aprendeu de boa aqui? Tudo isso, todas essas perguntas estão respondidas aonde? Na memória. O que um sobrevivente tem de memória? Sua memória ainda é muito presa ao biológico. Animal é limitante. Não amealhou ainda grande capacidade. Aprendizado limitado, ainda muito ignorante de coisas básicas de si próprio. Então, olha só. Esse sobrevivente, em geral, a sua memória, e a gente tem que pensar que a memória, nossa memória, nessa encarnação, pode ter as melhores coisas, porque sempre a sua reencarnação atual é a melhor. Né? No máximo, você pode parar, mas você não vai voltar para trás. Então, tudo que você aprendeu no passado pode ser bom, pode ser ruim, mas essa você pode fazer alguma coisa melhor e encaixar lá dentro da memória, né? Nos seus quartinhos de informações, coisas boas. A gente vai falar das portas iluminadas, das portas cabulosas, a gente chama de cabulosa. Não sei se todo mundo sabe o que quer dizer essa palavra, as portas cabulosas. Então, você vai colocar coisas ali. Então, a memória de um sobrevivente não tem muita coisa interessante, não. É mais coisas voltadas para o sensorial, para o prazer, para o ego, para isso que está aqui. Mente dos desejos, do emocional, físico. Isso é a nossa vida. Então, nessa vida, as memórias que nós temos são essas aqui. Nós não temos memória do lado vermelho ainda, ou se temos é muito pouco. Isso estou falando de uma forma geral. E o humano? O humano é aquele que já desenvolveu a estabilidade, ele já tomou o remédio da estabilidade. Já desenvolveu, ele está caminhando. Ele é um aprendiz honesto da dança da vida, buscando aperfeiçoar o pêndulo sempre na direção do repouso, ou do centro, que eu já falei. Suas sucessivas experiências até o momento em outras vidas, e nessa, lhe dá um respaldo para grandes movimentos de vida. Olha só. Se ele é humano, é porque ele já conquistou muitas coisas. Né? Não foi só nessa encarnação, em várias encarnações. Ele já desenvolveu. Então, ele tem na sua memória o quê? Experiências, vivências, intelectualidade, conceitos, né, que ele já desenvolveu. E isso ajuda ele nessa vida a desenvolver mais. É a nossa condição, às vezes, de ter medo, ficar, como é que fala, intimidado com alguma coisa. Isso a gente tem que acabar com isso em nossas vidas, porque isso é uma barreira a esse desenvolvimento que ele fala aqui. Amealhar conhecimentos, aprendizados, perguntar, não entendeu, pergunta. Ah, mas já viu aquela história da escola que todo mundo vive? Ah, se eu fizer uma pergunta, as pessoas vão achar que eu não sei, e se for uma pergunta besta, aí todo mundo vai achar que além de eu não sei, eu sou burro. Esse era o pensamento do estudante, quer dizer, né, o pensamento do estudante. Isso, numa pessoa adulta, não pode existir. É claro que ainda existe, mas a gente deve... Nós que estamos estudando sobre a vida, sobre esses assuntos, nós temos que acabar com isso imediatamente, porque nós temos que entender. A melhor coisa que eu posso fazer para mim é colocar na minha memória, a partir de hoje, todas as coisas boas, tudo que eu não sei eu pergunto, tudo que não entendo eu vou atrás. Por quê? Porque eu estou desenvolvendo eu e o meu eu de amanhã, que vai ser melhor porque eu aprendi alguma coisa. Eu discuti, eu aprendi, eu vivi, e na próxima eu venho com uma coisa melhor. Venho com uma memória melhor. Isso é memória. Eu vou seguindo, se alguém quiser interromper, por favor, tá bom? Lembrando que esse assunto memória é muito discutido na nossa aula que nós vamos fazer lá na mente, quando a gente abrir a mente em eu, memória, em consciente, sombra, luz, a gente vai trabalhar muito memória. Mas se quiser comentar alguma coisa aqui, fica à vontade, eu paro e a gente comenta. Mas tem que dar um sinal que eu não estou vendo ninguém. O próximo remédio que a gente precisa tomar chama intelecto, né? De intelectualidade. Ah, mas a gente não pode desenvolver moralmente sem intelectualidade? Muito difícil. O próprio Livro dos Espíritos fala, né?
você desenvolve a intelectualidade e a moral. Eles estão juntos, mas normalmente a intelectualidade vem primeiro. Por várias razões, também não vamos nem colocar aqui. E aí a função da intelectualidade? Uma análise racional e detalhista da vida, considerando sempre os aspectos racionais, físicos, e informação para a vida no corpo físico, protetor da identidade do ser. O intelecto é como se ele fosse uma faca que corta, que detalha, como é que eu vou dizer, que divide para entender determinados pontos que ligam com aquele. Isso é o que o intelecto faz. Então, ele tem essa função. É extremamente importante, muito importante. Mas ele tem risco. Ele tem... Helena Blavatsky fala no livro... meu Deus... Já li o livro tantas vezes, tem hora que dá uns brancos, mas não importa o nome do livro, né? A Voz do Silêncio. O nome do livro é A Voz do Silêncio. É um livro com pouquinhas páginas, mas é uma coisa absurda. Ela fala das 3 câmaras, ou 3 salas, né? Que ela diz assim, a primeira sala é da ignorância, isso bate com Platão. A segunda sala é do intelecto e a terceira é da sabedoria. Quando você sai da ignorância com o intelecto, você precisa de uma coisa. E o que é? Está escrito ali em cima, senso crítico, clareza de visão. E um pouco de humildade. Um pouco. Mas quando você vai para a área do intelecto, você aprende um monte de coisa, você fica assim, fascinado com o novo mundo. Qual o risco? A vaidade e o orgulho. Então, são armadilhas. Então, o intelecto tem armadilha. Qual a armadilha? A vaidade e o orgulho. Tá? Qual o conceito? Informação retida que permite compreender condições e relações sobre a vida física. Então é isso. O intelecto te permite ter informações que você reteve na memória, que te permite compreender as coisas das relações da vida, na vida física principalmente, tá? E o sobrevivente? Olha, além do intelecto não ser a coisa, o suprassumo do desenvolvimento espiritual do ser, o sobrevivente tem uma baixa intelectualidade, ainda voltado ao comodismo e preguiça mental. Quando muito, alguma intelectualidade se torna mais informação e gordura mental do que uma boa ferramenta de compreensão da vida como um todo. Olha que triste. É uma baixa intelectualidade porque ele é preguiçoso, ele é comodista, ele não quer se aprofundar, ele prefere ficar ouvindo, deixa eu ver isso aqui, quanto tempo tem esse vídeo aqui? Tem 40 minutos. Não, muito tempo, né? Esse aqui tem 10 segundos, eu quero ver. Então, essas coisas são comuns, gente. Essas coisas nós temos que espantar da nossa vida. Nós temos que tomar uma decisão e espantar essas coisas. Não que um vídeo de 20 segundos seja ruim, pode ser uma boa mensagem. Mas, em geral, se você quer estudar um assunto, se você quer compreender alguma coisa, tem que ir na profundidade. A profundidade, para você passar informação de profundidade para as pessoas, não é fácil. Gasta tempo, gasta páginas, gasta vídeo, gasta muita coisa. Se você fosse um espírito iluminado, como Jesus, você passava toda a profundidade que precisa para as pessoas viverem num tantinho de coisas que ele escreveu, que ele falou. Mas não é. A gente não é assim. Então, a gente precisa aprender a ter paciência para crescer. Para crescer, para aprender, para evoluir, tem que ter paciência. Quem é muito acelerado, quem é estressado, quem quer tudo muito rápido, não vai. Eu falei isso na aula passada, nós estamos na contramão. O jeito que nós estamos vivendo é a contramão da vida. Esse mundo está na contramão da vida. E a gente vai entender as consequências disso nos processos de transição planetária, porque é. E o humano? De novo, um aprendiz honesto, até o repouso. Sua intelectualidade protege agora uma identificação ilimitada, a mão direcionada por uma inteligência, porque ele já subiu um nível aqui. O que quer dizer isso? A sua intelectualidade protege uma identificação ilimitada. É porque do humano, para me falar dele aqui no intelecto, eu tive que puxar o quê? Os próximos remédios. Ele já desenvolveu, né, uma identidade diferente. Então, só para a gente entender, vamos focar aqui no sobrevivente, depois a gente volta no humano para entender o que significa isso, que depende dos outros dois. Terceira pílula, intelecto. A primeira, estabilidade, é o ponto de partida, é a estabilidade, é o equilíbrio. Sem ele, você não vai para frente. É igual às virtudes. Existem virtudes que são neutras. Se você não desenvolver, você não vai desenvolver as outras. Você não vai mesmo, não tem jeito. Se você não desenvolver as virtudes neutras, algumas, tá? Disciplina, perseverança, resiliência,
autodeterminação, tudo isso são neutras, porque não identifica se a pessoa é um espírito que está seguindo para o bem ou para o mal. Você pode ter tudo isso e fazer uma desgraceira no mundo, né? A gente sabe disso. Mas elas são importantes para todos. Por quê? Porque ela te dá base para desenvolver outras virtudes que aí sim te leva para frente no nível espiritual. Humildade, a gratidão, né? A bondade, a justiça, depende disso. Depende de disciplina, depende de perseverança. Se você pegar Jesus, ele fala, né? Lá no Apocalipse de Jesus, que tem um Apocalipse de Jesus, ele fala de situações que o mundo vai passar. Ele descreve detalhes da vida que nós estamos passando. Olha que incrível, hein? Ele descreve e em algum momento ele fala que vai haver isso. E você fala, nossa, vai ser uma derrota. E ele fala, mas quem perseverar no bem. Então, a perseverança é fundamental. Mas a perseverança só porque poderia. Quem perseverar no mal, né, também pode ser uma perseverança, não é assim? Inclusive, a espiritualidade fala muito isso, que uma das coisas que os espíritos inferiores, obsessores das trevas têm de forte é a perseverança, né? Que eles, fica ali. Gente, 3 remédios, 3 pílulas. Vamos ver os outros 2? Identidade. Identidade, né? O que é identidade? Você tem uma identidade? Tem. Qual que é? O seu RG tem um número. Com aquele documento você se identifica em todos os lugares, tem acesso com um número, acesso a várias coisas. E a identidade, no caso nosso aqui? É aquela que conduz o ser para a utilização da intelectualidade, inclusive protegida por ele. Opa! Ou seja, a identidade conduz o ser para usar a intelectualidade. Olha que interessante, ó. Tá vendo? Ó, o intelecto. Protetor da identidade do ser. E a identidade? Aquela que conduz. Por quê? O que é a identidade, então? As coisas com as quais o ser se identifica. Viver em função de. Você vive em função de muitas coisas, mas se você pegar essas coisas e começar a perceber daquilo que você mais gosta, que você mais se apega, que você mais valoriza, é a sua identidade. É as coisas que você vive em função de. Aí, quando você pensa no sobrevivente, quais são as coisas que ele se identifica? Nós, em geral. São identificações chamadas limitantes. O que é uma identificação limitante? A primeira, que mais identifica a maioria de nós nesse planeta. O corpo. O corpo. A beleza do corpo, como eu trato o corpo, isso. Já viu como a sociedade investe em propaganda, em marketing, em isso e aquilo, academias, não estou dizendo que tem determinadas coisas que não são boas para a saúde, não estamos saindo aqui do aspecto de saúde. Saúde é importante, cuidar do corpo, lógico, mas estamos falando das coisas que são excessos, no sentido em que é muito valorizado o corpo, no sentido estético, no sentido de aparência. E essa identificação é uma coisa limitante, ele te limita na vida. O ego, a própria família, é limitante se você se identifica só com a sua família, mas e o mundo? Então, você pode se identificar só com a sua família, não tem problema, mas é limitante, você está limitado a um pensamento, a uma convivência restrita. E a pátria? Abriu um pouco mais. Mas o que é estar identificado com a pátria? É limitante. Por quê? Porque você se identifica com uma pátria, dependendo de como você se identifica, você se fanatiza, você mata os outros pela sua pátria. Matar é correto? Pela pátria? E incrível, no mundo em que a gente vive hoje, isso é considerado correto, que você deve matar pela sua pátria. Isso é equívoco. Isso é uma normose. É uma doença inconsciente desse planeta. A raça, a identificação de raça, etc. Então, você tem o fundamentalismo, a separatividade, bom e mal, rico e pobre, etc. Tudo isso aqui que eu estou falando, e bem rapidinho, são coisas da nossa vida, em geral. Raras pessoas saem um pouquinho fora disso, porque já estão buscando alguma coisa maior, já olham para a vida um pouquinho melhor, mas são poucos. Em geral, o nosso mundo é isso aqui, com uma lista muito maior, é claro. Isso é o nosso sobrevivente, a identidade é essa. E se a identidade é essa, agora vamos voltar, se a identidade dele é essa, quando ele tem uma intelectualidade maior, ele vai usar como? Como que ele vai usar?
Pois é, aí vem a vaidade, vem o orgulho e começa a fazer coisas com a intelectualidade, que as pessoas chamam de inteligência, que não tem nada a ver, para o mal, para levar proveito, para tirar proveito para suas identificações limitantes, como o corpo, como a sua família, né? Como a si mesmo, criando separações. 1000 coisas podemos falar disso aqui. E o humano começa tudo de novo, lendo lá no repouso, né? Um aprendiz para até repouso, que é igual. A identidade é com o ilimitado, uma identidade com uma ignorância permanente para buscar o aprendizado e como cidadão do cosmos. Opa! Ignorância permanente? O que é isso? Vamos entender? Se você tem uma identidade ilimitada, significa que você se entende como sempre em aprendizado. Você tem uma ignorância permanente consciente. É o Sócrates. Eu só sei que nada sei. Ele sabia muito mais que nós. Mas ele sabia que também não sabia nada. Esse tipo de compreensão é um passo da identidade ilimitada. Mas ele não se vê como só uma pessoa de uma família. Ele vive, tudo bem, mas ele se vê de uma forma maior. De uma forma maior. Ele olha a nível nem de planeta, ele se olha a nível de mundo, de universo. É um espírito como Jesus, é um espírito como Bezerra de Menezes, é um espírito como Chico Xavier, o Divaldo, no níveis, cada um no seu nível, tá? Então, isso é identidade. Você consegue saber qual é a sua identidade espiritual pela vibração. Você tem. Ah, tudo bem, você está no centro fazendo uma prece, tal, uma vibração boa, mas não é assim. É a vibração em média. É a vibração da luta, é a vibração do dia a dia, é a vibração que você tem, vamos dizer assim, principalmente nas dificuldades da vida, para você compreender a sua resposta ao que nós falamos na outra aula, resposta às frustrações, resposta às mágoas, resposta às tristezas, você vai descobrir qual é a sua identidade. Ok? Vamos para a última pílula? A última pílula é a inteligência. Isso é muito interessante, porque inteligência também é uma palavra como amor, totalmente sem sentido. Sem sentido porque todo mundo usa isso para muita coisa. Como inteligência emocional, inteligência é inteligência. E se vocês olharem no próprio Espiritismo, vai dizer a criação do princípio inteligente, que é divino. Então, peraí, se o princípio inteligente é divino, ele não falou princípio intelectual. Falou princípio inteligente, então essa palavra tem alguma coisa. Se você buscar essa palavra, a origem da palavra, aí no grego, o que for, você vai encontrar no latim, você vai encontrar intelligere. Intelligere. A pronúncia pode ser diferente, mas é isso, intelligere, que quer dizer o quê? Escolher dentre. Escolher dentre. Então, inteligência é aquele que sabe escolher dentre. Opa! O que significa escolher dentre? Dentre alguma coisa. Olha, tem várias coisas aqui, eu tenho que escolher. E aí você volta aqui, né? Você volta aqui na estabilidade. A sua estabilidade é o senso de criticidade. Está aqui no conceito. Senso de criticidade, discernimento, clareza de visão. Opa, isto é uma arma, isso é um poder imenso que você tem que desenvolver. Quando você chegar aqui, na inteligência, você vai precisar disso. Então, vocês entendem que essas pílulas, não é que elas vão acontecer uma atrás da outra. Às vezes vai, mas às vezes elas se dão uma mesclada. Quando você desenvolve um centro de criticidade, é para quê? Para escolher. Né? Para escolher. E essa é a função da vida. Qual a função da vida? A função da vida é escolher. Então, tá aí. A inteligência é aquela que conduz o ser para a sua evolução e iluminação. É um conhecimento total da vida. É a capacidade de discernir o que é arquétipo divino e se direcionar para. Olha que interessante, viu como está ligado? Olha lá, discernimento, está aqui, ó, estabilidade. Então, inteligência é a capacidade de discernir o que é um arquétipo divino. Bondade, justiça, humanidade, fraternidade, tudo isso. Ele entende e se direciona para isso. Porque só entender não significa inteligência, só entender se chama intelectualidade. Isso é diferente. Então, intelectualidade, você entende tudo, mas espera aí, você está se direcionando para lá? Não, então você não tem inteligência. Você vai ter quando você se direcionar para lá. E aqui, no sobrevivente, como funciona? Raridade. Desculpa aí, para a turma que achava que era inteligente, mas é uma raridade.
Somente em avatares e grandes missionários é embrionário algumas vezes nas pessoas comuns, tá? Vocês entenderam porque tem tudo isso aqui para vencer, para chegar aqui na inteligência? Né? De novo, é um aprendiz honesto da vida, chega até repouso. A inteligência aporta ao ser, já que ele abre o canal de comunicação com o espiritual de onde ela vem. Olha só. Apenas aguardando ser chamada pelo despertamento da consciência, onde estão gravados os arquétipos divinos. Deu para entender um pouco a diferença dessa inteligência, que é um entendimento filosófico, espiritual, para a inteligência vulgar, né? Que é só a palavra confundida, só isso. Né? Você pode falar que uma pessoa é esperta, tem uma mente afiada em determinadas coisas, sabe jogar xadrez muito bem, é um filósofo com muito conhecimento, e vai falando, nossa, conhece tudo, sabe tudo, é inteligência. Não, espera aí. Ele conhece as virtudes, ele conhece as coisas que realmente faz sentido no mundo da vida real, que é o mundo espiritual, conhece. E ele está se dirigindo para lá? Tá, inteligente. Não, não tá? Então, não é, ainda não. Pode cair do cavalo, porque aí cria a vaidade, cria o orgulho. Deixa eu ver aqui. Ok. Vamos sair um pouquinho. Até aqui. Chega para cá. Voltou. Chega para cá, meu amor. Fica mais no meio. Vou falando aqui, eles vão ouvir. Não, chega para cá. Aí, para ficar no meio, assim só você não aparece. Então, gente, vamos lá? Com tudo que nós falamos, é muita informação. Precisa olhar em casa, precisa ler, precisa gostar de querer entender essas coisas. Que não são simples, mas a partir do momento que você se envolve, que você gosta, elas começam a ficar mais simples. Então, alguém quer colocar alguma coisa, dúvida, questão, está muito difícil? Rapidamente. Posso? Opa! É interessante a hora que você trouxe a parte da inteligência, que linka a inteligência com os arquétipos, né? Porque eu não sei se você já teve a curiosidade de dar uma lida no Jung, ele fala bastante sobre essa parte de arquétipo. Só para o pessoal, de repente, lembrar de um conceito que você já trouxe para cá, né? O arquétipo, na realidade, nada mais é do que um conceito utilizado para representar padrões de comportamento, dentro da psicologia, lógico, né? E o interessante é que você trazendo essa situação da inteligência, e é bem importante o pessoal ter essa noção, que nós confundimos muito, dentro do nosso entendimento limitado, e inteligência com esperteza. A gente entende que o indivíduo que é esperto é inteligente, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Aliás, é totalmente diferente, são caminhos totalmente opostos, né? Mas nós temos aqui no nosso mundo, né, material aqui, normalmente os espertos são os inteligentes, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. E você falando da inteligência, que é raro mesmo, é bem difícil, quase nunca nós encontramos, né, uma situação dessa, de falar que essa pessoa é muito inteligente. E também não é a inteligência do QI, não é o nível de QI que você está se referindo, é um outro padrão, é um outro patamar de inteligência, que eu acho que o pessoal deve estar entendendo, não é essa coisa mensurável que a gente tem lançada para a gente aqui, de coeficiente, também não é nada disso. Eu já peguei o bonde andando, né? Mas... Vamos fazendo o bonde, então. Sim, já pulei. Mas desde que eu peguei aqui o Ruela, e com a sua fala aí, Carlos, eu estou aqui pensando, é bom a gente estar estudando, ter esses conceitos, para a gente perceber o quanto a gente tem que ir em busca de realmente ser uma pessoa inteligente, né? De nos aperfeiçoar, porque se não ter só intelectualidade, conhecimentos, né? Mas realmente é muito legal a gente pensar nesses conceitos
do que é realmente ser inteligente, né? E legal que não são conceitos que a gente escuta toda hora, né? Uma pessoa é bom na matemática, é bom na física, sei lá, bom em alguma coisa, é julgada inteligente. E acabamos de comprovar que não é, né? Acho que alguém levantou a mão. O Frederico levantou a mão. Fique à vontade, meu caro. Vou fechar aqui o microfone. Boa noite a todos. Desculpe pelo atraso. Eu assim, cada vez que eu me deparo com esse quadro, com essa aula da cura, parece que é mais uma etapa que você passa a entender as coisas de uma outra maneira. Quando você vê lá a aula pela primeira vez, num ano é uma coisa, no ano seguinte já é uma outra coisa, no terceiro ano, então, já é uma coisa completamente diferente. E, de repente, você aprende com esse quadro a, vamos dizer assim, prestar atenção nas coisas da sua vida, de como que você está tentando, aos poucos, mudar. Então, eu vou só citar um exemplo. Outro dia eu estava num plantão e você consegue, ao mesmo tempo, mesclar o primeiro quadro, esse quadro, que é a primeira coisa, que é assim, o senso crítico, né? E também a identificação. Então, eu estava assim, zapeando a televisão e de 9 canais de filme, de coisas, de programação que estava acabando, simplesmente os 9 canais estavam identificados com algum tipo de violência. Algum tipo de violência. Isso daí são várias coisas, vários programas, filmes, todos relacionados à violência. Aí você aprende, nossa, bom, nesse momento eu não quero ver nada, eu vou desligar a televisão e vou procurar alguma coisa mais interessante para eu fazer. Então, eu acho que esse tipo de comportamento, esse quadro chama bastante atenção, que é uma coisa que você vai adquirindo, você vai olhando, e é muito passo a passo. Isso daí é muito passo a passo. Isso só vai precisar, a gente vai precisar de muito tempo, porque a gente vai permanecer muito tempo no verde, né? Tanto nessa, na próxima. Acho que ainda vão ser várias encarnações para a gente começar a despontar um pouquinho para o lado vermelho do quadro. É só isso. Então, Fred, muito interessante tudo que você colocou, que, aliás, na semana passada, você não veio, na semana retrasada, eu usei uma sua fala, que na terça-feira de manhã nós temos um grupo lá de faxina, né? Sua faxineira-chefe. Faxineira dos banheiros. Sim. Então, foi lembrado lá uma coisa que você sugeriu, que eu sugeri para o grupo. Falei, olha, ontem um colega lá na nossa sala sugeriu de nós fazermos alguma coisa diferente. Eu lembro de você eu citei o exemplo, tipo, cumprimentar alguém que a gente não, via de regra, não cumprimenta, né? Faxineiro do nosso prédio, sei lá, uma pessoa na rua que às vezes a gente passa todo dia próximo e nunca nem direciona o olhar, né? E aí, nessa toada, nessa conversa, cada um foi falando alguma coisa, de se propondo a fazer alguma coisa diferente naquele dia, né? E eu achei isso tão interessante, são coisas que nós estamos aqui aprendendo aqui e, de repente, a gente percebe que vai colocando em prática, né? Um fala uma coisa, outro fala outro, a gente vê esse conceito de inteligência, que aí a gente para pensar, né? Que nós precisamos ir em busca dessa inteligência, não só da intelectualidade, daquilo que a gente estuda, né? Então é isso, gente, acho que está sendo muito pertinente, muito bom essa nossa relação, que nós estamos crescendo juntos, com certeza. E como você falou, um ano a gente tem uma visão, no outro ano a gente tem outra, a gente vai
sempre melhorando o nosso olhar, o nosso entendimento, né? Muito bom. É isso, Fred, assim, você colocou uma coisa assim, olha, a gente está no verde, ainda vai ficar muito tempo, e é isso mesmo, e não há nenhum problema. Não há nenhum problema desde que a cada dia você esteja buscando algo mais, que é o que nós estamos fazendo aqui. Aí não tem problema nenhum. A gente está com um tempo ainda, né? Como é que está o nosso tempo aí, meu amor? Tem, né? Gente, alguém quer colocar aí, por favor? Lembrando mais uma vez que é interessante a gente trocar essas experiências, né? A palavra que eu sempre uso, qual o impacto que está fazendo na nossa vida. Isso. Está mudando alguma coisa? Estudando, né? Olha, o Fred falou uma coisa interessante. Às vezes a gente escuta as coisas aqui, a gente conversa, e isso vai absorvendo aos poucos. Como ele falou, olha, fiz 1 ano, fiz 2, e cada vez é um pouco diferente, porque vai absorvendo. Não pense que você assista uma palestra que você absorva tudo. Não, é repetição. Repetição, repetição, porque a nossa mente, tudo vai entrando. Mas na medida que você vai repetindo umas coisas, vai marcando. É como se você fosse criando em você um vínculo, uma porta, uma janela de vínculo, né? A gente vai falar muito disso, vai criando um vínculo. Então, todas as vezes que você aprende alguma coisa, cria um vínculo. Então, por exemplo, quando eu ouvi falar de inteligência dessa forma, há alguns anos atrás, eu fiquei assim, nossa, mas será? E eu gosto de fuçar as coisas, depois eu descobri. É muito simples. O que é uma pessoa inteligente? Olha, eu sei que a vida verdadeira é a espiritual. Eu sou um espírito usando uma matéria. Então, não é a vida da matéria. Eu preciso dela, preciso fazer tudo bem feito. Já falamos aqui dos 3 construtores. Mas, então, eu tenho que buscar os arquétipos divinos. O Miné citou os arquétipos de Jung. Eles se coincidem em alguma coisa, mas os arquétipos divinos normalmente são de Platão. Né? Na verdade, quem falou pela primeira vez da palavra arquétipo foi Platão. E aí a gente entende que na psicologia fala do Jung porque ele desenvolveu isso na psicologia. Mas o Platão fala dos arquétipos divinos. O que são os arquétipos divinos? Aí você tem abaixo do amor, você tem o quê? A justiça, a bondade, a beleza, a ordem. Então tem uma listinha, mas isso o que importa é assim. Nós, na nossa vida, estamos lutando, fazendo algo todo dia, sem se estressar, sem se acabar, fazendo naturalmente alguma coisa para a gente ser melhor, maravilha, estamos na direção. Importante não é a gente se tornar um espírito iluminado daqui para lá, não vai acontecer, esquece. Importante estou fazendo todo dia, nem que seja alguma coisinha na minha vida. Lembra da aula que nós falamos do Raul Teixeira? Que ele fala da evolução? O que é evolução? Estamos aqui estudando. Não, isso é aprendizado, não é evolução. A evolução acontece onde? Opa, eu fui para a cozinha fazer um almoço. Como que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo em paz, feliz, alegre, vibrando. Isso é evolução. Eu me relaciono com uma pessoa, eu tento ser amigo, paciente. Isso é evolução. Eu estou conversando com alguém, eu tento usar as palavras suaves, sem aumentar o tom. Às vezes a gente não consegue. Mas isso, quando você faz, é evolução. A evolução é nessas coisinhas. Isso você só faz quando você aprende que você tem que fazer, que tem que ser na sua direção. Agora, a justiça verdadeira, a bondade, tudo isso está lá em cima. Você começa aqui de baixo. E aqui de baixo eu já falei, tem as virtudes, que nós vamos estudar também lá na frente. Está aberto para as pessoas falarem aí, por favor. Um dia ainda vou ver todas as mãozinhas levantadas. Todos os rostinhos também. Eu já avisei, você não chegou aqui, que a gente já programou a próxima aula presencial. Semana que vem? Segunda-feira. Que ótimo. Por quê? Porque a gente vai mudar o tema para as leis. Então, a primeira aula de leis vai ser lá. Eu só vou confirmar, porque eu preciso ver 2 anos sem usar lá, eu preciso ver se os equipamentos estão funcionando, entendeu? Sim. Mas eu vou confirmar para vocês. Vai dar certo. Vai sim, vai dar certo. Vai ser ótimo nos encontrar. Vai ser muito bom, não esqueça. Gente, essa questão aí que o Vera colocou da evolução é tão interessante, né? Que você vê, a gente sempre escuta falar de evolução, mas essa palestra do Raul Teixeira realmente marcou tanto, você vê que ele falou, e marcou tanto também em mim, que nos últimos, depois dela, eu tenho estado muito atenta nas pequenas coisas do dia a dia que faço. Sabe, no trato com as pessoas, nos afazeres de casa, no meu trabalho, tudo, né? E sempre pensando, né?
realmente eu preciso evoluir. E acho legal também, quando eu observo que fiz alguma coisa melhor, eu lembro. Sente bem, assim, e se sente bem, né? Eu assim, eu estou evoluindo. Às vezes uma coisa pequena. E é isso né? mesmo, é assim, porque a memória vai guardando essas coisinhas pequenas, e um dia você vê que você faz quase tudo com muito amor, com paz. Pronto, olha só que maravilha. Então, é isso que eu acho que é a grande jogada, a nossa grande oportunidade que nós estamos tendo, sabe, que nos foi ofertado o Espiritismo, e de nós estarmos sentados aqui, conversando, que a gente vai ficando atento a esses detalhes que normalmente passam desapercebidos. Né? Gente, é muito incrível a intelectualidade. Por isso Kardec fala aos espíritos, né, que a moral precisa de uma certa intelectualidade para ela acontecer também. Por quê? Porque é o aprendizado. Isso aqui é intelectualidade, é o aprendizado sobre as coisas. Quando você aprende sobre as coisas, você fala, nossa, assim é melhor, assim não, olha, tem esse negócio aqui, tem aquilo. É assim que funciona, é uma escadinha. Vai no nível, vai no outro, vai no nível, vai no outro. O que nós estamos fazendo aqui é isso, é dando subsídios, criando subsídios, discutindo, falando um pouco, o Fred fala um pouco de como ele tem a experiência de ter vivido isso algumas vezes, como isso é diferente, como ele vê às vezes alguma coisa diferente, e ele fala alguma coisa da relação disso com a vida dele, com o dia a dia, com alguma atividade. É isso. É isso. Quem trabalha, quem não trabalha, que fica em casa, cuida de filho ou cuida da casa, gente, vocês podem responder para vocês mesmos. Como é fazer uma atividade em casa se você estiver chateado ou desgostoso, ou se você não estiver querendo fazer aquilo, está fazendo o que tem que fazer, chateado? E como é fazer isso feliz, alegre? Vocês sabem a resposta. Agora você imagina uma coisa. Se todas as vezes que você fizesse, todas as coisas que você fizesse com alegria. Pronto, você também sabe a resposta. Isso é uma coisa que realmente demonstra um processo de evolução. Então, a gente precisa refletir nisso tudo. Eu não vou seguir para frente no material. Deixa eu ver como é que está a história aqui. Tá, não tem problema, porque eu não vou começar agora. A gente tinha alguma coisinha para falar, mas não importa. Fechamos a questão da cura. E aí vocês vão compreender bem agora o que significa a cura para todos os males. Porque quando você chega no livro de inteligência, é basicamente a sabedoria. E uma pessoa que é sábia, ela cura tudo, né? Ela cura tudo, ela está curada de tudo. Ah, mas não vai ficar doença fisicamente? Sim, fica. É um karma ou é uma provação, uma missão, não importa, é um processo da vida. Mas a cura interna, a alegria, a felicidade de viver, é o que o Paulo fala. Encontrou com Cristo, ele quebra todas as suas barreiras, ele quebra todas as suas defesas. Você não precisa mais se defender na vida. Já pensou o que é isso? Já pensaram como a gente se defende em tudo? Como o nosso ego nos cria essa muralha de defesas, que toda relação nossa a gente tem que se defender, tem que estar sempre se defendendo, defendendo, defendendo. A gente não se dá conta, isso é inconsciente. E quando a gente encontra o Cristo, Paulo fala claramente, eu me sinto completamente amado. Acabou. O que mais? Não, é só isso, é ser amado e amar. É o que nós falamos hoje na introdução, depois você vê o iniciozinho. Eu vou assistir. Não esqueçam disso. 2 bases da vida, sobrevivência, ser amado e amar. Eu não falei do animal, que também chega num certo nível, ele também quer ser amado. Né? Um animal tem esse lado afetivo, mas é diferente do homem. Mas o homem está no nível de sobrevivente ainda, e ainda não aprendeu a amar e amar, e busca onde? Busca na violência, busca no ataque. Pensa num processo obsessivo, numa reunião mediúnica, só para a gente fechar. O espírito vem dar a passividade e vem com violência. Muita violência, às vezes algumas bem absurdas. Vem com violência e vem xingando, e vem espraguejando, e vem falando que não queria estar ali, que ali não é lugar dele, que vai acabar... Vem a situação. E você sabe que você, quando estuda espiritismo, trabalha na reunião mediúnica, estuda isso e faz esse papel de orientação, você sabe, sem dúvida nenhuma, que tudo aquilo é a dor que está fazendo. É só isso, é uma dor muito forte, às vezes uma dor insuportável. Faz o espírito fazer tudo aquilo como uma defesa, uma imensa muralha que ele cria. É tão forte essa muralha que às vezes ele cria uma carcaça em torno dele que a aparência dele é de animal.
Então, a gente já teve reuniões mediúnicas, a Grace vai lembrar, de espírito que tinha uma carcaça de animal, e a gente trabalhou com ele, e ele foi tirando. E quando ele apareceu, ele falou, mas agora eu estou com medo, que eu sou magrinho. Eu estava com essa carcaça que eu botava medo nas pessoas. Olha o nível das coisas. E às vezes o espírito está falando tudo aquilo. Se você não compreender a dor dele e não conseguir dar um mínimo, se você coloca um pouquinho de afeto e ele sente isso, ele se entrega. Porque a necessidade dos seres é ser amado e amar. Sempre. Qualquer nível de espírito. Qualquer nível. A questão é como você chega. Isso não é fácil. Às vezes, dependendo do espírito, não é fácil chegar. Mas é essa a nossa necessidade, amar e ser amado. Nunca se esqueçam disso para todas as relações de vocês, né? Aqueles que são mais violentos, aqueles que são mais irritados, são as pessoas que têm muitas defesas, muitos ataques, são as pessoas com necessidade de ser amado. Só que a vida não funciona assim. Ela tem que aprender a amar, porque são duas necessidades, amar e ser amado, não é? Então, ele tem que abrir o coração para amar, para ser amado. E quando ele encontra Jesus, pronto, acabou as defesas aí, porque ele já chegou num certo nível, né? Essa é a mensagem do Paulo para nós. Turma. Aliás, só para finalizar também, falando em amar e ser amado, falando de animais, eu vi um vídeo que eu achei tão bonitinho, tão interessante, era uma fazenda e estava chovendo muito e tinha uma galinha, assim na chuva. Aí nisso veio um galo andando, não sei se vocês viram aí nas mídias, um galo andando, né, assim em direção, e parou ao lado da galinha. Aí nisso ele ficou parado ali, aquela chuva, a gente percebia que não, pelo menos não parecia montagem. Aí ele vai, abre a asinha dele assim, e envolve a galinha. Eu achei tão solidariedade, tão romântico, tão bonito. O galo, então, ele protegendo ali, né? Com todo carinho, né? A chuva batendo, ele abriu as asinhas assim, a galinha mais baixinha que ele, né? Ele envolveu com a asinha, com as asas dele, a galinha. Aí, tá Eu vendo? falei, gente, olha que um animal ainda irracional, né? Mas já tem um instinto de solidariedade, de empatia, de carinho. Vou ver se eu acho, eu devia ter salvado esse vídeo para mandar para vocês. Vou ver, tentar lembrar onde que eu vi, mas que realmente eu fiquei até emocionada na hora de ver o galo e a galinha. Gente, estamos no final. Quem quiser falar alguma coisa, abre o vídeo para dar tchau para a galera, para todo mundo. A gente combinou que eles iam trabalhar com vídeo e o microfone fechado. Quando fosse falar, eles podiam abrir. Aí abriram o microfone e esqueceram do vídeo, mas não tem problema. Agora que a gente vai terminar, fazer a prece final, alguém escolhe, abre o vídeo, por favor. Onde ficar o vídeo aberto é bom ver as pessoas. Isso. Bom, o Fred acho que já tem uma semana que não veio, né, Fred? Ele já chega rindo. Ele já chega rindo. Eu Vai sobrar para mim. O que significa isso? Hoje eu estou em São Paulo e eu saí do plantão lá de Santo André e vim aqui até o apartamento de São Paulo para conseguir ver a aula. Daí eu vim ainda não correndo, mas cheguei um pouquinho atrasado, né? Esse é um bom exemplo para os jovens novos, porque você já está no terceiro ano e faz isso para vir aula. Eu também cheguei atrasado, mas eu estava me sentindo tão cansada que eu entrei debaixo do chuveiro rapidinho. Nem banho eu consegui tomar, Grace. Mas eu estava tão com a dor nas costas, ainda estou um pouquinho. Eu acho que a gente não fez prece inicial, eu tô achando. Eu estou puro hospital ainda. Não conseguia, não. Semana passada virose, não fizemos a prece inicial mesmo. Isso. A gente foi direto para o vídeo. Então, olha, eu não estava aqui. A Grace não estava aqui para me ajudar, minha secretária aqui. Ó. Nós fomos direto para o vídeo. Pois é. Faz falta uma secretária. Faz. Né, mas eu considero que o vídeo foi uma prece, que foi muito bonito, né? Foi muito bonito. Mas, Fred, você ganhou aí o direito, o grande direito de fazer a prece final, tá bom, Miné? Pode. Tá joia. Vai ganhar a estrelinha também. Não, tá, eu já falei que a gente tem que acabar com isso. Então vamos lá, vou fechar aqui, hein? Então convido a todos que estão presentes nessa aula a fechar os nossos olhos e pensar no amor de Deus,
no amor de Jesus, em tudo que o grande Mestre Jesus faz por nós, em tudo que os amigos espirituais que estão presentes aqui conosco fazem para que tudo nessa aula dê certo, para que tudo flua bem, para que toda a vibração, toda a energia positiva se concentre sempre ao redor de nós, ou em nós. Então, que a gente consiga levar para a nossa semana toda essa vibração positiva, toda essa alegria, todo esse amor pela dedicação que todos temos pelas nossas aulas. Agradecer mais uma vez ao Pai por essa oportunidade, agradecer Grace e Ruela pela dedicação que eles têm com a gente e, sobretudo, pedir aos nossos amigos espirituais que nos acompanhem durante toda essa semana, sempre estejam presentes nos nossos momentos mais difíceis, nos momentos que a gente perde a paciência, nos momentos que a gente perde a tranquilidade, e que eles nos ajudem, né, tanto nesses momentos de dificuldade, né, que possamos aprender também um pouco mais com eles. Não são só nos momentos de alegria ou não só nos momentos que a gente consegue ter um pouco de felicidade, mas nesses momentos um pouco de dor, de intranquilidade, ou de perda de paciência, que a gente consiga aprender um pouquinho também. Com isso a gente possa melhorar. E a nossa semana seja abençoada, que a nossa caminhada seja tranquila até a nossa próxima aula na semana que vem. Que assim seja. Obrigado, Fred. E nós que agradecemos, né, pela presença de vocês, a oportunidade de nós estarmos aqui. Semana que vem, gente, por favor, confirma, manda no WhatsApp, confirmando quem que vai conseguir pessoalmente. Presencial, presencialmente, isso é importante. lá no centro, para a gente se organizar. A semana que vem eu estou em Taubaté, então que bom. O é muito grande. Gente, olha, um prazer enorme, boa noite para todos, muita luz. Tem uma semana. Boa noite, gratidão, Deus abençoe vocês, viu? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos, boa semana a todos. Obrigada. É isso aí. Boa noite. Eu estou doida para semana que vem para eu ver todo mundo. Fiquem com Deus. Vou parar a gravação aqui.